O Prunarte UFMG, Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça, promoveu no dia 14 de abril, no auditório do TRT, um colóquio interinstitucional para falar sobre a contribuição do sistema Ninter para a democratização da organização do trabalho e da administração da justiça. Além da iniciativa de se discutir o tema, que engloba todos os setores do funcionalismo público, o professor Antônio Gomes de Vasconcelos realizou o lançamento de duas obras: o Sistema Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista e o livro que discute os pressupostos filosóficos e político-constitucionais desse sistema. O objetivo foi apresentar, por intermédio do lançamento das duas obras que nós lançamos, apresentar essa instituição ao mundo sindical, às instituições do trabalho e começar a abrir um debate sobre essa instituição, porque ela ainda é pouco conhecida, pouco divulgada e equivocadamente equiparada à Comissão de Conciliação Prévia, que não tem nenhuma identidade institucional com esse instituto. Na verdade, as duas obras tratam do instituto, do Sistema Núcleo Intersindical, só que uma delas parte da realidade, ou seja, ela descreve a questão trabalhista enfrentada pelos sindicatos que criaram, que inventaram o primeiro núcleo do Brasil, como se deu esse processo, o que é um núcleo intersindical, como ele se estrutura, como é a instituição, como ela funciona e quais são os fundamentos jurídicos da sua existência. A segunda obra já é uma obra mais acadêmica e dá uma fundamentação teórica para essa instituição, tratando aspectos políticos, filosóficos e constitucionais principalmente. Mas, ao mesmo tempo, esta segunda obra, que é eminentemente teórica, a segunda parte dela volta para a realidade, porque na segunda parte, de propósito, se faz um levantamento dos 20 anos, dos resultados dos 20 anos de funcionamento do primeiro núcleo intersindical do Brasil, como uma forma de alguma forma, legitimar a teoria pelos seus resultados. O Prunarte, ele possibilita esse firmamento de termos de cooperação com os sindicatos e as instituições do trabalho. Para quê? Para que os sindicatos tragam para a universidade as suas demandas fáticas. Então, é de todo o interesse da universidade estar atuando junto com o sindicato, analisando o que de fato, concretamente, no dia a dia das relações de trabalho acontece, né? Então, por isso que a UFMG chama todos os sindicatos, e aí nessa parceria com o Sinfaz é um dos sindicatos pioneiros em firmar esse termo de cooperação com o Prunarte. E, por exemplo, o Sinfaz pode levar demandas como assédio moral, terceirização ilícita, reestruturação de carreiras, por que não? Todos os temas afetos ao direito do trabalho, ao direito administrativo, ao direito do servidor. Então, o Prunarte está aberto a receber todas essas demandas do sindical, das mais variadas matérias, né? Então, assim, a universidade, o foco dela é realmente fazer um estudo centrado numa pesquisação, em uma pesquisa em que não estamos só na abstração da universidade, da teoria, mas chegando nos casos concretos, praticados no dia a dia, porque acreditamos que só assim vamos de fato conseguir trazer uma prestação mais efetiva de justiça. E o diálogo entre a universidade e os sindicatos é essencial para que, de fato, consigamos teorizar problemas do mundo da vida, do mundo real. Então, essa que é a possibilidade, essa é a intenção da universidade de abrir as suas portas para que os sindicatos conheçam a instituição e, claro, se o sindicato tiver ciente dos objetivos do Prunarte, concordar com esses objetivos e quiser aderir à nossa proposta de diálogo, né, de pesquisa universitária, analisando as situações fáticas da vida do trabalho, estamos sempre abertos para essas adesões e esses termos de parceria. O Ministério da Justiça, em especial a Secretaria de Reforma do Judiciário, apoia as várias experiências de implementação de políticas que
alteram a dinâmica do conflito. O conflito deixa de ser resolvido via um processo judicial e é administrado, é resolvido através de outras formas. O Ministério da Justiça não só apoia, como implementa uma série de políticas públicas nesse sentido e por isso nós vemos com muito bons olhos experiências desse tipo. A ideia agora é a gente propor um acordo de cooperação, se integrar ao Unintel, levar essa experiência a Brasília, aos espaços constituídos que temos dentro do Ministério da Justiça para discussão dessas boas práticas, enfim, dessas experiências exitosas e aí, quem sabe, fortalecer ainda mais esse belíssimo trabalho que tem sido feito aqui pelo TRT. Já há sempre um diálogo entre as instituições que desejam, né, estabelecer esse intercâmbio com a universidade e o próprio programa. Então eu faço esse papel de intermediadora, até mesmo para a formação desses termos, e também sou responsável tanto pelas atividades de ensino como as de pesquisa e as de extensão. A minha função dentro do programa é oficializar essas atividades frente à universidade e ao Conselho Nacional de Pesquisa, né, também no que se refere à parte de ensino e à parte de pesquisa dos grupos de estudo. Na parte de extensão, eu também cumpro um papel de articular com essas entidades que participam junto com o programa dessas atividades até fora da universidade, como por exemplo o que foi tratado aqui no evento hoje do Uninter das Telecomunicações. Eu articulo e encaminho os bolsistas de extensão para atuarem dentro do núcleo, para efetivarem também pesquisas dentro do núcleo e os alunos que são bolsistas de iniciação científica da mesma maneira. A ideia do Pronart é exatamente de que essa aproximação da universidade com a realidade das instituições sociais, das instituições políticas, com a própria realidade dos atores sociais e políticos, ela nos traz, tanto para a universidade quanto para essas instituições, uma troca muito enriquecedora para a solução dos problemas que hoje a gente sente, que são tão complexos e que precisam desse diálogo, dessa participação democrática, desse envolvimento desses atores para a sua solução adequada, para a sua reflexão adequada. Então, hoje a nossa preocupação dentro da universidade é a construção de espaços em que esse diálogo ocorra, em que esse diálogo aconteça. E o colóquio é uma dessas atividades, nas quais a gente provoca a reflexão, provoca a discussão, provoca o debate, levanta até mesmo a pesquisa a partir desse contato com os diferentes olhares que cada um desses atores oferece. E hoje, em especial, o colóquio tem um significado ainda maior, porque ele fala de um dos nossos programas, de uma das nossas ações, que é a mais integradora de todas essas ações, que é o Uninter, né, o Núcleo Intersindical, que promove essa aproximação dos atores sindicais, né, e do poder público na solução de conflitos que muitas vezes ultrapassam esferas tão isoladas, né, de atuação, como às vezes o judiciário, o próprio sindicato. Nessa conversa a gente espera formar soluções que sejam democráticas, justas, responsáveis, até porque o Uninter trabalha dentro dos princípios constitucionais, com as regras do jogo muito bem definidas, com uma participação muito ativa desses atores, né, e da própria universidade, que tem trabalhado conjuntamente na criação desse núcleo. As obras do professor Antônio Gomes, elas são o referencial na formatação, na consolidação, na criação desses núcleos, né? Porque elas partem, primeiro, da experiência concreta de patrocínio, que foi o primeiro núcleo intersindical que surgiu da atuação do professor Antônio, e também, não só da experiência, vivência e prática da formação desse núcleo, mas de todo o trabalho de reflexão teórico, né, que o professor empreendeu para fundamentar a ação do núcleo, para dar suporte ao seu funcionamento, à sua constituição. Então, nessas duas obras, a gente tem o desenho desse órgão, né, o desenho do seu funcionamento e dos seus fundamentos políticos, sociais, constitucionais de atuação. E, portanto, a estrutura do Uninter depende dessas obras, fundamentalmente, né, para poder ser divulgada, para poder ser consolidada nas relações de trabalho em Minas e no Brasil.